Olá, o programa As Palavras que Curam, com este quadro Pandemia, está no seu segundo vídeo. Sim, segundo vídeo. Nós fizemos o primeiro vídeo que foi Pandemia e o Medo. Este segundo vídeo nós falamos sobre a pandemia e o desespero. Sim, desespero. Muitos não estão podendo abrir as portas, comércio fechado, pessoas perdendo emprego, profissionais liberais tendo que parar de trabalhar. É muito difícil. Mas eu vim aqui para te lembrar que tem um Deus. Sim, o Deus da provisão. Não se esquece dele não. Sabe aquele Deus que agiu na vida daquela viúva? O marido dela era um homem honrado. O marido dela era um homem cristão, servia a Deus. E como nós, também tinha seus erros e a deixou com dívidas. E ela foi lá no profeta Eliseu. O que eu faço? Querem levar os meus filhos por conta das dívidas que o meu esposo deixou. Ele era um homem que servia a Deus, mas ele tinha seus defeitos, como nós temos os nossos. E ele deixou a sua esposa em dificuldade. Naquele momento, Eliseu perguntou para ela: o que você tem na sua casa? E ela falou: uma botija com um pouco de azeite. E dentro daquela botija, aquele azeite foi instrumento para o milagre. Aquilo foi multiplicado, como você já deve conhecer essa história. As botijas foram sendo cheias e ela não tinha mais botijas para encher. E Eliseu disse assim para ela, em 2 Reis 4:7. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos viverão do resto. Querido, você já parou para pensar a situação dessa mulher? Sozinha, endividada, prestes a perder os filhos, que era tudo que ela tinha. E Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Ela teve dinheiro para pagar as dívidas e para viver com os filhos dela. Você acredita que esse Deus ainda existe? Sim, ele existe. Ele vai pegar aquilo que você tem e ele vai transformar em bênção, em solução para o teu problema. Peça ao Senhor para acalmar teu coração, para te dar paz para raciocinar e te dar estratégias para superar essa pandemia. E Ele vai dar. Não é hora de murmurar, é hora de dobrar os joelhos e pedir ao Senhor solução, estratégias. E Ele vai te dar. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. Nós já temos anunciado há muito tempo na palavra dele que esses tempos viriam. Temos que estar preparados para enfrentar isso. Nós temos que nos apegar com o Senhor. E Ele fará a multiplicação do que você tem. E se só o que você tem é a criatividade, dentro dessa criatividade o Senhor vai fazer algo. Se o que você tem é a sua profissão, Deus vai resolver dentro da tua profissão. Se o que você tem é um comércio, Deus vai resolver. Você vai vender mais do que nunca quando acabar essa pandemia. Deus vai dar estratégias para você conseguir contornar todo esse prejuízo financeiro. Crê no Senhor, querido. Tem mais uma passagem que eu quero deixar para você. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, de acordo com as suas riquezas que tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que precisa. Presta atenção novamente neste versículo. E o meu Deus, primeiro, você serve a esse Deus, Ele é o Deus da sua vida. Você já o aceitou como único e suficiente Salvador?
o meu Deus, de acordo com as suas riquezas. Vocês têm noção do tamanho da riqueza do nosso Deus? De acordo com a riqueza dele, o que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que precisa. O que você precisa neste momento é da saúde, da restauração da sua saúde, da sua família bem. Você precisa de paz, você precisa de harmonia e você precisa da provisão de Deus. Sem Deus, querido, nós não conseguimos enfrentar esta pandemia. Sem Deus, a gente não consegue enfrentar os medos. Porque esses medos, eles crescem como monstros, eles nos assombram. E a mente, ela vai aceitando isso. Olha, aquela pessoa que tem medo de barata, é um inseto pequeno, mas ela fica apavorada quando ela vê uma barata. O medo, por mais que você explique para essa pessoa, olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. A barata é apenas um inseto. Ela não vai conseguir vencer isso por conta que ela tem medo. Não deixe o inimigo usar este medo da pandemia, esse medo da miséria, este medo que te assombra, porque o inimigo fala que você não vai conseguir. Não permita isso te assombrar, porque senão você vai deixar de ver a grandeza de Deus. Você vai deixar de enxergar as riquezas de Deus, tudo que Ele pode te oferecer. Tenha fé. Em Hebreus 11, diz bem assim, no versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É justamente aquela solução que você está esperando, mas você não está vendo. Isso é fé. Dobre os teus joelhos, entra no seu quarto. Vai falar com Deus. Coloque todas as suas ansiedades, os seus temores, coloque tudo que você precisa nos pés do Senhor. E Ele vai solucionar todos esses problemas da pandemia. Sabe qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que nós temos em quem confiar. O nosso diferencial é que nós temos um Deus, que nós confiamos num Deus. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em governo, nós não confiamos em coisas terrestres. É justamente isso, é sobrenatural. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Você tem que se dispor a viver o sobrenatural de Deus. Esse sobrenatural de Deus, você vai viver se tiver fé. É o que você precisa. Porque o Senhor, Ele bate a porta, mas Ele não arromba. Para Ele fazer a obra na tua vida, para Ele fazer a obra na tua casa, você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que descansar no Senhor. Porque é dele, somente dele, todo o trabalho nessa pandemia. O seu trabalho é descansar no Senhor. É crer que Ele vai pegar aquele pouquinho de azeite que tem na tua botija e Ele vai fazer com que você pague todas as suas contas. E Ele vai fazer com que você viva e invista esse dinheiro e possa viver por muito mais tempo com a tua família usufruindo desse dinheiro. Confia no Senhor. Confia e edifique vidas. Não permita que o medo assole a tua porta. Você é servo do Senhor, você tem um Deus vivo. Creia no Senhor e Ele vai solucionar todos os teus problemas. Eu deixo essa palavra para você e reforço novamente que o nosso Deus, como diz em Filipenses 4,19, é o Deus que, de acordo com suas riquezas, que tem para te oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo que você precisa. Tudo. Pega essa palavra, querido. Guarde no teu coração e começa a exercitar a sua fé. Porque o nosso Deus, o Deus de milagre, que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, Ele ainda existe. Grande beijo no seu coração.
Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa, querido. Ative o sininho, siga a gente nas redes sociais. No Instagram é @palavraquecura. E nós estaremos sempre trazendo uma palavra que cura o seu coração. Fiquem com Deus e assista ao nosso próximo vídeo, a pandemia e a solidariedade. Aguardo você.